E aí, quebradores de teclado, jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou o Cabra Motorizada e é o seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês, como eu prometi no vídeo passado, que eu vou fazer os top 10 melhores jogos que eu já joguei, ou também para usar outro termo, os meus top 10 jogos favoritos. Esse vídeo vai estar da ordem do que eu menos gosto para o meu favorito. Lembrando que a minha lista ela é um pouco diferente das comuns, sabe? Vai ter muito jogo aqui que muita gente pode acabar não considerando um dos melhores, de que pode acabar falando, por que você botou tal jogo na frente de um, sendo que um é claramente melhor que o outro, por conta que é a minha opinião, tá bom? E eu posso acabar também fazendo um vídeo da corrente dos 7 jogos, que é um outro tema que eu acho que eu vou abordar no canal. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora chega de enrolação e vamos lá. Lembrando, só um detalhe. Eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos desses jogos e por que eu recomendaria você a jogar e por que ele é o meu favorito. Agora chega de enrolação e vamos lá. Em 10º lugar fica Lego Marvel Super Heroes. Por que Lego Marvel Super Heroes está nos meus jogos favoritos? Porque ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Xbox 360. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei no meu Xbox 360. Porque, pra quem não sabe, eu tive um Xbox 360. A partir de 2016 até 2020, até o final de 2024, eu tinha um Xbox 360. Mas aí ele queimou a entrada HDMI e ele ficou parado aqui em casa. Então amanhã meu pai vai ver quanto é que vai ficar pra arrumar ele. Aí então eu posso até fazer um vídeo sobre o meu Xbox, como é que é gravar um vídeo no meu Xbox e etc. Mas enfim, eu amo esse jogo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso de bom. Por que eu recomendo você a jogar? Ele é o melhor jogo Lego já feito, foi confirmado que ele é o melhor jogo Lego já feito. Pra você que gosta de universo Marvel, mas não quer uma coisa muito séria, também quer fugir um pouco dos filmes e etc., joga esse jogo, porque ele é bem divertido e a história do jogo é bem legal. Que a história do jogo é o seguinte: o Victor Von Doom, ele quer criar um raio pra fazer alguma coisa. Então ele pega todas as 7 peças da prancha do surfista prateado pra usar a energia cósmica. Só que o Loki, ele quer essa energia cósmica junto com o poder do Tesseract pra despertar o Galactus e destruir a Terra. Então sobra pros Vingadores, pros Vingadores, pro Quarteto Fantástico, pro Homem-Aranha e pros outros heróis da Marvel terem que lidar com isso. Os pontos negativos desse jogo: a falta de personagem no modo história. Pra esse jogo ele tem de 12 a 13 missões no modo... Esse jogo tem 7 missões extras e mais umas outras 12 principais. Só que o problema é que não é que cada missão é um personagem diferente, não. Tem missões assim que, por exemplo, o Homem de Ferro você joga com ele acho que umas 4 missões com o Homem de Ferro. O Hulk você joga com ele umas 3 missões com o Hulk, entendeu? Falta um pouco de variedade de personagem. Outra coisa também é que esse jogo ele tem muito personagem que não faz diferença nenhuma. Por exemplo, esse jogo tem muito personagem que é igual ao outro. Por exemplo, o Thor e o Electro eles têm a mesma função. A Viúva Negra e o... Tinha um outro que eu esqueci agora. O Fera e o Pantera Negra eles têm a mesma utilidade. Então podia até que ter uma diferença entre os personagens. Mas enfim, é por isso que eu gosto muito de Lego Marvel Super Heroes. Em 9º lugar fica God of War, qualquer God of War. Por que God of War é um dos meus jogos favoritos? Eu amo do fundo do meu coração história sobre os deuses gregos. Eu amo qualquer tipo de história que envolva deuses gregos, mitologia e etc. Eu adoro esse tipo de coisa. Então é porque God of War é um jogo que eu acho muito legal, porque eu gosto de jogo assim mais frenético, mais brutal, mais difícil. E God of War é bem isso. Os pontos positivos de God of War: ele é um jogo muito legal, com a lore muito interessante e com momentos que você pode até se identificar com o próprio Kratos. Com o Kratos que é o protagonista. A história também do jogo é muito boa, como eu citei. Pra quem gosta muito de mitologia grega, de essas coisas assim, mais de deuses, etc. God of War é uma ótima mídia pra esse tipo de coisa. Os pontos negativos: os pontos negativos de God of War é que existe muito jogo de God of War que parece muito. Por exemplo,
O God of War 2, ele é muito parecido com o Ghost of Sparta. E vai indo assim, os jogos de God of War são muito parecidos. Podia ter uma diferença entre um e outro. Os que se salvam é o God of War de Java e o God of War 4. São os que se salvam. Mas fora isso eu gosto muito. Em oitavo lugar fica Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9 é o meu segundo jogo de luta favorito, porque o meu jogo de luta favorito ainda vai estar nessa lista. Em oitavo lugar, na verdade, o Mortal Kombat 9. Por que ele é um dos meus jogos favoritos? Ele foi o jogo que eu mais joguei, sem dúvidas, no meu Xbox 360. Eu joguei tanto Mortal Kombat 9 no meu Xbox 360 que acho que eu decorei o moveset de todos os personagens do jogo. Hoje em dia, se eu for pegar pra jogar, óbvio que eu vou meio que esquecer do moveset dos personagens. Mas enfim, uma coisa que muita gente deve não saber, uma coisa que muita gente não deve saber sobre o Mortal Kombat 9 é que esse jogo ele se passa antes do Mortal Kombat 1. Pelo menos na ordem, ele se passa acho que antes do Mortal Kombat 1, não lembro agora. Mas enfim, esse jogo ele é muito bom, ele é maravilhoso. Maravilhoso pelo sentido de que os gráficos são bonitos, a jogabilidade é fácil de aprender, o modo história é legal de jogar. O modo história não é muito legal não. Os bosses têm uma dificuldade que não fica maçante de jogar e etc. Mas enfim. Pontos positivos desse jogo. O moveset é super fácil de aprender. Qualquer personagem que... Todos os personagens são muito fáceis de aprender a jogar. Você meio que não tem um personagem fixo pra jogar, porque todos os personagens são muito bons. Não tem essa de pior ou melhor personagem. Todos são muito bons. E também, outra coisa também que é muito legal nesse jogo é as skins. As skins desse jogo são magníficas de bonitas. Pontos negativos. Mortal Kombat é cheio de retcon. Pra quem não sabe, retcon é quando uma coisa já tá estabelecida numa história, mas aí o cara volta muito tempo, o criador volta muito antes e troca isso na história. E a história de Mortal Kombat é muito confusa por causa dos retcons. Mortal Kombat 9 é o maior retcon da saga Mortal Kombat. Mas eu gosto muito, principalmente a versão Complete Edition, que tem o Freddy Krueger, tem o Rain, entre outros personagens. Em sétimo lugar fica GTA V. Obviamente o jogo de mundo aberto mais vendido de todos os tempos tinha que estar aqui, né? Por que GTA V é um dos meus jogos favoritos? Eu fiz 100% dele no Xbox e no PC. Fortemente eu gosto muito dos personagens, da história, das mecânicas, das armas, das missões secundárias. Baal Trevor é meu personagem favorito. Os pontos positivos desse jogo. As armas, esse jogo tem uma variedade de arma muito grande, até de personalização de arma. A história do jogo, as missões são muito boas, tem umas poucas missões só que são bem ruins, tipo a missão do submarino, que pra mim a pior missão do jogo é do submarino. E a melhor deve ser... Deixa eu pensar qual que é a melhor missão do jogo. A melhor missão do jogo é aquela que você tem que salvar o Lamar? Não lembro agora qual que é o amigo do Franklin. Que tu tem que salvar o amigo do Franklin. Aí. Fala com... Aí. Deu uma dor na mandíbula. Deu cãibra na boca, parece. Acho que me deu cãibra na boca. E também por conta que, cara, esse jogo é magnífico. Pontos negativos. Não dá pra jogar em TV, não dá pra jogar em televisão, sem fone. Se tu for jogar Mortal Kombat 9 e tu tem gente em casa, tipo amigo e etc, meu filho, joga no computador de fone. Não joga em televisão, Mortal Kombat não, GTA V. Não joga. Tá. Em sexto lugar fica The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Esse jogo ele moldou meu gosto por jogos de luta, moldou também meu gosto por animes, porque tinha um anime do The King of Fighters que era o King of Fighters Another Day. Eu ficava todo dia assistindo o King of Fighters Another Day porque tinha uns episódios no YouTube. Mas enfim, o microfone balançando. Mas enfim, por que ele é um dos meus jogos favoritos? Foi como eu citei agora há pouco. Ele moldou meu gosto por jogos de luta, meu gosto por animes, etc. Pontos positivos do jogo. Os pontos positivos do jogo são que
ele é bem fácil até de aprender a jogar, porque tem muito personagem com moveset parecido. O modo campeonato do jogo, ele é legalzinho até em algumas partidinhas pra você jogar com seu amigo e etc. As músicas são muito boas, a soundtrack desse jogo é maravilhosa. E fica por isso também, os personagens também são muito carismáticos, muito bons, outros personagens. Os pontos negativos, o modo online desse jogo em algumas partidas ele é bom, mas em algumas partidas ele é horrível de se jogar. Recomendo você você não jogar no modo online desse jogo, ao menos se você for um macaco que fica 24 horas jogando esse jogo. Mas enfim. Outra coisa também, esse jogo, esse jogo tem muito personagem que você não vai conseguir jogar porque é muito difícil de jogar. O King Capuan, a Angel, o Daimon, entre outros. Agora vamos pro top 5. Em quinto lugar fica o Counter-Strike. Counter-Strike, por que ele é um dos meus jogos favoritos? Porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei no PC. Eu tinha um PCzinho bem podre, eu ficava o dia inteiro jogando Counter-Strike. E, cara, Counter-Strike moldou o meu gosto por jogos FPS. Os meus favoritos são Team Fortress, Counter-Strike e Far Cry. Mas, mano, Counter-Strike é magnífico. Ultimamente eu tô jogando o modo de missões do Condition Zero. E, mano, meu Deus do céu, cara, é magnífico Counter-Strike. Os pontos positivos desse jogo. Não falta arma, se você não se acostumar com uma, tem outras 500 pra você jogar. O sistema de dinheiro do jogo, ele fica meio complicado, mas se você aprende, um sistema de dinheiro até que bem maneiro. As armas do jogo, poucas são ruins, todas são muito boas. Acho que eu vou fazer até um vídeo das piores armas, das piores e das melhores armas do Counter-Strike. Mas enfim. Os pontos negativos. Esse jogo, se você joga ele sem bot, ele fica com um silêncio constrangedor. Parece que tem alguém te observando no jogo. Esse jogo é melhor jogar com bot, ele não foi feito pra jogar sem bot. Até porque Counter-Strike é um jogo de espaços lineares, que é onde lugares onde deveria ter muita gente, quase não tem gente. Mas vou te mandar o papo, meu jogo Counter-Strike ele é melhor que Free Fire, meu, te liga. Em quarto lugar fica Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2, por que ele é um dos meus jogos favoritos? Ele é muito divertido. Ele é um jogo que dificilmente você vai enjoar, porque se você termina as campanhas e faz tudo o que tinha pra fazer no jogo, ainda tem os mods, tem também as campanhas que a comunidade faz, por exemplo, aquela campanha de Nova York, tem outras também. Pontos positivos, a variedade de armas, as armas do jogo todas são muito boas. A variedade de armas todas são muito boas. Que mais também que temos de bom no Left 4 Dead? Os zumbis são todos também muito bons. Os zumbis também são todos bons de se jogar no modo versus. Os personagens são todos muito carismáticos. As campanhas são todas muito bem feitas. Cada uma tem uma temática diferente. A comunidade faz mods espetaculares, faz campanhas espetaculares também. Por exemplo, o mod Nightmare o modpack Nightmare que lançou pro Left 4 Dead, as campanhas do Left 4 Dead 1. Esse mod é perfeito, ele é muito bom esse modpack. Recomendaria você jogar também. Pontos negativos. O modo versus do jogo não dá pra jogar em servidor que você não conhece ninguém, só dá pra jogar em servidor com amigos, por causa que os caras são muito cagados em servidor versus. Os zumbis, eles têm pouca vida, eles são muito fáceis de morrer, isso deixa o jogo meio né. O tanque no modo expert tem que ser meio que tipo um ninja para conseguir vencer dele. A Witch não precisava ter ela no jogo, e entre outros detalhes bem ruins. Agora a gente vai pro top 3. Em terceiro lugar fica Subnautica. Por que o Subnautica é um dos meus jogos favoritos? Meu terceiro jogo favorito. Por causa que Subnautica, eu gosto de jogos que tem uma pegada mais diferente dos outros. Tipo, que não são muito... Deixa eu ver se tá funcionando bem o microfone. Tá funcionando bem. Aí então o Subnautica... Fala. Vai ali pra mãe que seu Zé tá vendo. Eu tô gravando vídeo agora, eu te avisei, lembra? Vai demorar muito? Não, já tá acabando já. Quando eu terminar eu vou ali, beleza? Enfim, Subnautica também é um jogo que ele é muito maneiro por causa que
essa pegada mais diferente dele de ser um jogo meio aquático, de se passar dentro da água, no planeta alienígena e etc. Os pontos positivos, ele é um jogo que você pode explorar muita coisa dentro dele, até quando você faz tudo que tem pra fazer, você ainda pode explorar o jogo. O Below Zero, que é a DLC dele, vulgo também Subnautica 2, é uma expansão muito maneira. O jogo é muito legal, que você pode explorar, a história do jogo é toda muito maneira. Os pontos negativos, o jogo ele é praticamente um... agora pontos negativos. Pra quem tem talassofobia, não é recomendável gente com talassofobia jogar Subnautica. Ai, o que é talassofobia? Talassofobia é o medo de oceanos, mares ou de qualquer criatura marinha. Isso é uma talassofobia. E Subnautica é um jogo que é muito fácil você desenvolver talassofobia. Eu não tenho talassofobia, não tenho, mas Subnautica me dá um medinho. Subnautica pode ser considerado um jogo de terror aquático, um jogo de terror e de exploração. Ele é um Minecraft debaixo d'água, resumindo, e ele é muito maneiro de se jogar, recomendaria. Em segundo lugar, nós temos Batman Arkham City. Batman Arkham City, meu Deus do céu! Que jogo perfeito! Batman Arkham City é simplesmente perfeito. Por que ele é meu jogo favorito? Porque ele mudou a minha vida em questão dos jogos, cara. Dos jogos em geral. Hoje em dia, se o jogo não tem uma história muito boa, ou se o jogo foi feito pra ter uma história e a história é ruim, eu já não jogo. Agora, se o jogo não tem história, mas o jogo é divertido, eu já gosto muito. Por exemplo, Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo que não tem história e ele é muito bom. Porque é só um deathmatch um Battle Royale de polícia e ladrão. Mas, mano, Batman Arkham City, ele é muito bom. Pontos positivos. A história é muito boa, os gráficos são muito bons, o sistema de gameplay é muito bom, os personagens são extremamente carismáticos. O Batman em si, ele é um personagem muito maneiro. A DLC do jogo, que é Harley Quinn's Revenge, é meio bucha, mas jogar com o Robin é muito maneiro. O jogo é perfeito. Tanto que nos pontos negativos de Batman Arkham City, o único ponto negativo que eu vou colocar no jogo, deixa eu pensar, é que demora pra você ir de Bruce Wayne pra Batman. Porque o jogo começa com o Bruce Wayne sendo preso e depois ele vira o Batman. Esse é o único ponto negativo que eu tenho a dizer de Batman Arkham City, que demora pra você poder jogar com o Batman. Fora isso, o jogo ele é muito legal. As partes stealth dele, as partes de combate, os bosses, é muito massa esse jogo. Que jogo bom da desgraça, cara. E agora, em primeiro lugar, o meu jogo favorito, como eu já falei nos 50 Fatos Sobre Mim, Hollow Knight. História, gameplay, tudo nesse jogo é bom. Pontos. Por que esse jogo ele é um dos meus jogos, ele é meu jogo favorito? Eu amo jogo indie. A pegada do jogo é muito boa de ser um jogo simples, mas difícil ao mesmo tempo. A história é muito boa. Os personagens são bem carismáticos e legais, principalmente a Hornet, que é a minha personagem favorita. É muito bom. Pontos positivos. Tudo nesse jogo é muito bom. Tudo é muito bom. Tudo. Pontos negativos, nada. Tudo em Hollow Knight é bom. Não tem nada de ruim no jogo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta. Eu sou o Cabra Motorizada. Adeus, não se esqueçam de comer pão. Pão é bom.